Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Hoje vamos desfrutar da quarta-feira do alimento diário. E a leitura bíblica de hoje começa com João 13, versículos 4 ao 10 e do 24 ao 30. João 13, do 4 ao 10 diz assim: Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. E os versículos do 24 a 30 diz assim: A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: Pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: O que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: Compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Agora vamos ler Romanos 8, versículo 3. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Agora vamos ler Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler também, irmãos, Efésios capítulo 1, versículo 23, que diz assim: A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Agora vamos ler Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Aleluia! O ler com oração de hoje, irmãos, diz assim: Convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Isso está em Hebreus, capítulo 2, versículo 10. O título da quarta-feira é: Vou preparar-vos lugar. Deus exerceu poder em Cristo, ressuscitando-o e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais. A obra de Cristo foi introduzida na eternidade. Hoje há um homem na glória, Jesus, que está assentado à destra do trono de Deus. O trono de Deus está no terceiro céu, o qual o homem natural não sabe nem consegue localizar. As coisas relacionadas a Deus
não estão nas dimensões conhecidas, estão na dimensão espiritual. Podemos ter um antegozo da dimensão divina vivendo no Espírito, desfrutando aquele que enche todas as coisas. Para avançar nas questões relacionadas a Deus e a seu plano eterno, precisamos de uma mente renovada pelo Espírito. Deus tem um propósito eterno, imutável, e conta com o homem para cumpri-lo. Que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Isso está em Hebreus capítulo 2, versículos 6, parte B ao 7. No plano eterno de Deus, o homem foi destinado à glória. O Senhor Jesus revelou o âmago de seu plano aos 11 discípulos. Isso está em João, nos capítulos 14 a 17. Antes de comer a Páscoa, o Senhor estava reunido com os 12 e cingiu-se com uma toalha, e o maior, o mestre, assumiu a função de servo e lavou os pés dos discípulos. Enquanto comiam a Páscoa, Jesus disse que um dentre eles o trairia. Pedro fez sinal para João indagá-lo. O Senhor então disse a João que molharia um pedaço de pão e o entregaria ao traidor, e entregou o pão molhado a Judas Iscariotes, dizendo-lhe que fizesse logo o que pretendia. Judas saiu e o Senhor teve liberdade para abrir seu coração e revelar suas palavras àqueles que valorizavam seu falar. Que sejamos esses que apreciam a palavra com os quais o Senhor pode contar e aos quais pode revelar os mistérios de seu coração. Ó Senhor Jesus! Jesus deu a entender que aqueles seriam seus últimos momentos com eles. Os discípulos se atemorizaram, e ele lhes disse: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Isso está em João, capítulo 14, versículos do 1 ao 2. Há um conceito equivocado de que Jesus foi à cruz para preparar mansões para os seus. No entanto, a Bíblia nos revela algo mais profundo. Ele morreu na cruz e desceu ao mundo dos mortos. Nesse momento, o universo ficou em suspense, aguardando que o Pai aprovasse seu viver humano e sua obra. É por isso que o Senhor Jesus nada fazia de si mesmo, não falava suas próprias palavras, tampouco buscava sua própria vontade ou glória, mas fazia e falava apenas o que o Pai lhe ordenava. Ele não tinha liberdade de ir e vir quando quisesse. A todo tempo era governado pelo Pai. Ele veio em semelhança de carne pecaminosa, mas sem pecado. Foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, e não cometeu pecado algum. Antes, em nenhum momento, ele deixou de fazer a vontade do Pai. Por isso o Pai o aprovou, exercendo a eficácia da força de seu poder, ressuscitando Cristo dentre os mortos e recebendo-o na glória, nos lugares celestiais, fazendo-o sentar-se à sua direita. Assim se cumpriu o evangelho da promessa feita a nossos pais, como estava escrito. Deus ressuscitou Jesus e disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Por meio da ressurreição, o Filho unigênito que estava no seio do Pai foi gerado filho primogênito. Como Deus, ele é o unigênito, porém como filho do homem, Jesus se tornou filho primogênito. E sua ressurreição é a prova de que o Pai aprovou seu viver humano e o recebeu na glória. Aleluia! Jesus foi introduzido na glória do Pai. Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. A glória é o próprio Pai. Antes que houvesse mundo, o Filho unigênito estava junto do Pai em sua glória. Agora, o Senhor pede ao Pai que o glorifique,
para que o homem Jesus, com sua natureza humana, seja glorificado e aprovado pelo Pai. Quando o Filho primogênito foi glorificado, Deus nos abriu um precedente. Jesus foi introduzido no Pai. Agora há um homem na glória, Jesus, o homem aprovado por Deus. Abriu-nos uma porta. Ele é o caminho para sermos introduzidos no Pai. Essa porta não foi aberta aos anjos, e sim a todo homem. Aleluia! Que entremos pela porta e trilhemos o caminho, Jesus. Pergunta: qual é o resultado de viver sob o governar de Deus Pai? Amém, irmãos? Aleluia, né? Essa quarta-feira, o alimento diário está muito rico, porque está mostrando para nós que Jesus, ele foi obediente ao Pai em todas as coisas, amém? Aleluia por isso, né? Pela obediência. Amados, e tudo que ele falava, tudo que ele fazia, provinha do Pai. Nada provinha dele mesmo. Senhor Jesus. Lá em Filipenses é rico que mostra, Filipenses 2, mostra que ele foi obediente até a cruz. Louvado seja o Senhor, amados. Que preciosidade isso, né? A obediência ao Pai. E quando ele morreu, é rico porque o Pai o aprovou. Senhor Jesus, ressuscitando o amado dentre os mortos. Oh, aleluia por isso. E ele recebeu o Filho na glória, nos lugares celestiais. Hoje, amados, Jesus, ele está sentado à destra do Pai. Oh, aleluia. Amados, há um homem na glória. E esse homem, Jesus, ele abriu uma porta, né? Como fala em João 14, versículo 6, que ele fala: eu sou o caminho, né? De fato, amados, ele abriu essa porta, ele é o caminho. Através dele, cada um de nós, hoje, podemos entrar na glória. Senhor Jesus. E lá em João 14, oh, aleluia, por esse capítulo, né? Mostra que ele disse aos discípulos que ele iria preparar os lugares, né? E é rico porque, se a gente começar a desfrutar desse capítulo, e também lá de João 17, vai mostrar para nós que esse lugar, essa casa, não é uma mansão física nos céus, não, mas é o próprio Pai, aleluia! Ou seja, a nossa casa, nessa mansão que temos, amados, não é uma mansão física, mas é o próprio Pai. Louvado seja o Senhor! Por isso, amados, eu louvo ao Senhor por esse dia, né? Por essas verdades que hoje, quando nós desfrutamos, passa a ser uma realidade para nós. Senhor Jesus. E, amados, é rico porque no plano eterno de Deus, o homem foi destinado à glória. Ou seja, eu e você, no plano eterno de Deus, nós fomos destinados à glória. Ou seja, nosso destino, amados, é a glória. Por isso, amados, eu e você, né? Prezamos nossos dias, né? Tá sendo obedientes ao Pai, fazendo a vontade do Pai e desfrutando dessa obediência. Cada um de nós vai ser dia a dia, né? Mais e mais introduzidos na glória. O destino final de Deus. E esse, amados, é o resultado, né? Do trabalhar de Deus em nós. O resultado de termos um viver submisso, amados, é justamente isso, né? Sermos introduzidos na glória, amém? Aleluia!